Estamos aqui com o stand aí no Intrac. Está aqui junto comigo a Patrícia Tosi, que é uma das sócias diretoras aí da empresa. E eu vou fazer então a palestra aí para vocês sobre recuperação de calor, um novo conceito. Mas antes disso, vou dar a palavra aqui para a Patrícia fazer uma introdução. Gente, eu estou dando um boné para vocês aí da Tosi, mas algumas meninas ou algum homem que acha super interessante ter diversidade no programa de vocês dentro da empresa. Eu faço parte da ONU Mulheres, faço parte da ELAS, no HVAC das Mulheres da Brava, e a gente tem um ideal de cada vez ter mais mulher no nosso ramo. O nosso ramo, vocês já perceberam, é o que tem menos mulher no ar-condicionado que na aviação. Então, assim, é uma coisa muito louca e que a gente tem que trabalhar muito em cima disso e valorizar, porque duas visões diferentes a empresa cresce. É em torno, pela ONU, 17% a mais em faturamento. Quer dizer, 17% a mais em faturamento, não, 30% a mais em faturamento, 17% a mais em lucro numa empresa quando tem no mesmo nível homem e mulher, só por causa da visão. Ela não é diferente, não é mais importante, não é nada. A visão da mulher e do homem é diferente, como todo mundo concorda, isso é normal, só que ninguém sabe da importância disso. Então, por favor, valorize as mulheres, quem achar isso importante, quem não achar, continue assim, mas talvez o seu concorrente ao lado esteja vendo e que aí ele pode crescer mais que vocês e vocês não vão saber por quê. Então, assim, é só um recadinho que eu queria deixar. Nossa empresa, o Sandra vai se contar um pouco, mas é sempre bom um dono falar sobre isso, porque eu sou a segunda geração, já tenho a terceira geração. A Tosi, quem conhece a Tosi, para começar? Pô, até que tá bom, não tá tão ruim assim. Depois de 3 anos de pandemia, muita gente mudou. Nós somos uma empresa de 68 anos, a primeira empresa que teve uma linha de montagem no Brasil de ar-condicionado. Meu pai chamava José Daniel Tosi, alguns já devem ter ouvido falar na Coldex, que era a nossa empresa primeira. O Sandra vai explicar como foi vendida uma vez, depois foi vendida outra para a Carrier, primeiro para a Trem. E a gente continua firme e forte, já com agora um filho de um irmão meu já fez engenharia, já está nos Estados Unidos agora, está voltando daqui a 6 meses. Sobrinho, outros continuando também. Então, só para deixar o recado, nós somos uma empresa, a primeira empresa realmente de ar-condicionado e nacional com uma linha de montagem. Vocês têm uma noção, a Trane veio depois da gente. Então, assim, a gente é super pioneiro e fazemos desde a linha de difusão de ar até chiller de bomba de calor, que é o que a gente vai dar ênfase hoje. É muito importante lembrar que é uma empresa nacional e que a gente luta todos os dias, todas são ótimas, mas lembrando que a empresa nacional tem umas dificuldades a mais do que as outras, então só para vocês darem uma atenção quando você vê num projeto, alguma coisa, quem é a Tosi? A Tosi é uma empresa de 68 anos de Brasil, tá? Obrigada, gente. Lembrando, só para deixar lembrar, eu sei que tem muito homem, muito machismo, muito mais velho, mas a vida mudou. Você gostou? Então tá bom, olha, tem alguém que achou graça. Bom, primeiro eu queria falar para vocês que a Tosi está distribuindo um treinamento em EAD em água gelada, gratuito, através do seu site. Então, se vocês clicarem aqui no site industriastose.com.br, aqui no canto superior direito vocês vão ver aqui EAD. Vocês clicando aqui vai aparecer até essa tela. Vocês prosseguindo aqui, você vai ter aí como fazer a inscrição nesse curso. Nós temos 2 módulos, cada módulo tem em torno de 1h10 de duração. O primeiro módulo a gente fala sobre a produção e a distribuição da água gelada, e o segundo módulo a gente fala da parte do consumo da água gelada, que seriam os fancóios. E eu sou quem ministro esse treinamento EAD. No final, inclusive, dá para gerar um certificado desse treinamento EAD totalmente gratuito, distribuído, então, disponibilizado pelas indústrias Tosi. Já tem 3.800 pessoas que já terminaram os 2 módulos. Isso, assim, é um prazer muito grande que a gente fez isso para devolver para o mercado tudo que ele deu. Importante a gente passar informação de qualidade. E 3.800 é bastante gente já se preocupando em melhorar. Então, falando um pouquinho daquilo que a Patrícia começou, da história ainda das indústrias Tosi. A Tosi nasceu em 1954,
com o nome de Coldex, tendo sido fundada pelo pai da Patrícia, seu José Daniel Tosi, junto com o cunhado dele, Mário Lamperi. Foi uma empresa precursora aí no ramo de refrigeração e ar-condicionado. Nesta foto aqui de 1954, vocês podem ver ele segurando serpentinas e geladeiras. A Coldex fabricou serpentina para a geladeira Frigidaire, que foi a primeira geladeira fabricada no Brasil. Peças para o equipamento de janela Springer Admiral, que também foi o primeiro aparelho de janela fabricado no Brasil. Essas peças eram fabricadas pela Coldex. A Coldex foi uma empresa precursora no ramo de ar-condicionado, porque se você pegar ali a década de 70, tinha uma meia dúzia de empresas no Brasil que faziam todo um projeto turnkey. Compravam ventiladores, serpentinas e montavam um sistema de ar-condicionado na obra. Não existiam equipamentos de tamanhos padronizados prontos numa linha de montagem. A Coldex foi a primeira empresa a fabricar em série selfies de 5, 7,5, 10 e 15 TRs, e isso ajudou a ter o mercado como nós temos hoje. Surgiram os pequenos instaladores, que até então não tinha condições para poder estar fazendo instalações, porque era muito complicado, só tinham grandes empresas fazendo tudo. Então foi através da Coldex lançar equipamentos de tamanho padrão que surgiram os pequenos instaladores de ar-condicionado e dividir o mercado da forma como que a gente conhece hoje, com projetista, fabricante de equipamento e instaladores. Esta fábrica que vocês estão vendo aqui na foto de 1970, da Coldex, tinha a segunda maior ferramentaria do Brasil, para vocês terem uma ideia. Ela só perdia para a ferramentaria da indústria automobilística. Esta fábrica ela foi vendida para a Trane em 1972. A Trane segurou o nome Coldex Trane por muito tempo, assim como mais ou menos o Santander quando comprou o Banespa, porque o nome Coldex ele era muito mais forte no mercado nacional do que o nome Trane, que era um nome americano. Só depois de alguns anos é que ela tirou o nome Coldex do nome Trane. Quando os sócios venderam essa empresa para a Trane exigiu um contrato de 5 anos, que eles não poderiam montar uma outra empresa fabricante de equipamentos de ar-condicionado. Durante 2 anos, o seu José Tosi foi diretor da Trane do Brasil. Depois ele saiu e em 1975 ele montou a Tropical, que vocês estão vendo aqui, o logo da Tropical. A Tropical foi a primeira empresa a fabricar linha de difusão de ar no Brasil. A Trox só veio para o Brasil cerca de uns 2 anos depois da Tropical começar suas atividades em 1975. Vencidos 5 anos de contrato com a Trane, em 1977, a Tropical começou a fabricar equipamentos com o nome de Tropical Equipamentos, conquistou 40% do mercado de ar-condicionado e, em 1996, a Tropical Equipamentos foi então adquirida pela Carrier. Para quem é um pouco mais antigo, lembra de uma linha chamada Tropical Bryant, eram as máquinas fabricadas pela Carrier na fábrica que era da Tropical Equipamentos. Quando foi vendida a empresa para a Carrier em 1996, a Carrier, escolada com a Trane, pediu 10 anos de contrato sem fabricar equipamentos. Nesse meio tempo, nasceu a Jellyfish, que daqui a pouco nós vamos estar falando, no ano de 2000, fabricando bombas de calor, porque isso não estava no contrato da Carrier, e também não foi vendida a divisão Tropical de difusão de ar, foi vendida só a divisão Tropical Equipamentos. E depois, vencidos 10 anos de contrato, no final de 2005, início de 2006, então a Tosi começou a voltar a fabricar equipamentos, daí já com o nome Tosi, ou Coldex Tosi e Tosi. Então, hoje a empresa é dividida em segmentos. O segmento de difusão de ar é a Tropical, então a empresa mais antiga a fabricar difusão de ar no Brasil. Temos toda a linha aqui de difusores, quadrados, redondos, jet nose, fluxo laminar para centros cirúrgicos, difusores de friso para insuflamento underfloor, caixas de volume de ar variável, grelhas, tomadas de ar externo, dampers, atenuadores de ruído. Ano passado nós lançamos uma tomada de ar externo chamada de VEG, veneziana eliminadora de gotas. Isso foi por conta da demanda
2 enormes data centers em construção aqui no Brasil que não vão ter refrigeração mecânica. Esses data centers eles vão operar 100% com ar externo, com o chamado free cooling, mais resfriamento adiabático. E isso demandava uma vazão de ar muito grande, de captação de ar externo para passar pelos servidores e esse ar ser expurgado. E pela especificação do projeto, que veio dos Estados Unidos, tinha que ter uma veneziana capaz de dar uma velocidade alta do ar para ter uma vazão de ar grande, mas não podia permitir que passasse água. No caso de um dia de chuva, de tempestade, de chuva de vento, não podia passar água para o outro lado, porque tinha toda a parte da instalação do outro lado. Então a norma permitia um máximo de 1% da vazão de água de uma chuva jogada contra a veneziana podia passar para o outro lado. Nós tivemos que montar um laboratório simulando chuva de vento com 65 km por hora de velocidade, acima de 300 milímetros de chuva. Conseguimos mostrar que estava passando menos do que 0,5%, então atendendo a norma nós fomos aprovados. Isso então passou a ser um produto de linha. E aqui você já vê essas venezianas instaladas nesses data centers que por questões contratuais de sigilo eu não posso estar divulgando o nome. Daí vamos então aqui para a divisão da TOSE Equipamentos. A TOSE é muito conhecida no mercado de fancoils, principalmente fancoils de shopping. Então temos todas a linha de fancoils, desde o pequenininho de 1 a 3 TRs, o fancoil Baby, até fancoils de 2 a 40 TRs, os fancoils tradicionais. Ainda na linha de expansão indireta, nós fabricamos também chillers. Não é o nosso foco principal, os chillers. A gente faz alguma coisa de chillers atendendo demanda de clientes. Esse é um caso especial, por exemplo, que a Santa Casa de São Paulo precisava de um chiller para colocar embaixo desse pergolado sobre uma plataforma metálica, e esse chiller tinha que passar entre essa viga e essa viga. E os chillers tradicionais têm 2,10 metros de altura, aqui o vão aqui tem 1,70 m, então nós tivemos que desenvolver um chiller especial para a Santa Casa. Esse é o nosso perfil de trabalho, de desenvolver produtos especiais, porque na questão de preço de chillers, coisas assim, fica muito difícil estar competindo com quem produz em larga escala. Então nosso foco é essa questão de produtos especiais customizados para atender as necessidades dos clientes. A gente brinca que o lema da TOSE é precisou, a TOSE tem, a TOSE faz. A gente brinca não, é o lema da TOSE. Daí nós temos também os equipamentos de expansão direta, temos rooftops, selfies, condensação a ar, condensação a água, splitões. Temos toda uma linha dos chamados equipamentos de precisão para data centers, que são equipamentos de alto fator de calor sensível. Este é o equipamento mais tradicional, que a gente chama de equipamento perimetral, mas dentro dessa linha de alto fator de calor sensível, a gente também fabrica rooftops e splits, todos eles com placas de controle, um CLP, um controlador lógico programado, CLP, para você ter todos os parâmetros do funcionamento, registro de eventos, chamar equipamento reserva no caso de falha de principal, ou por rodízio por tempo. Então tudo aquilo que se conhece dentro de um equipamento de precisão, nós temos nessa linha de equipamentos. Ainda dentro dessa linha, a gente tem esse equipamento que a gente chama de rack plug, o mercado conhece como equipamentos em roll. Eles são desenvolvidos para ficar entre os racks de servidores dentro do data center, principalmente onde você não tem pé direito para fazer insuflação pelo piso. Então ele capta o ar atrás dos servidores e forma uma cortina de ar frio na frente dos servidores. E essa linha de equipamentos, os equipamentos wall-mounted, lembrando que o termo wall-mounted vem do inglês, wall parede, montado na parede. Nós estamos liderando esse mercado de equipamentos wall-mounted. Os equipamentos wall-mounted eram fabricados normalmente de até 10 TRs de capacidade, e nós estamos produzindo equipamentos wall-mounted de até 30 TRs de capacidade. Isso para atender a demanda do mercado de eletrocentros, que está crescendo muito daqui no Brasil, principalmente por conta da demanda de companhias mineradoras como a Vale, que encomendam junto aos players de dispositivos elétricos como Schneider, Siemens, ABB, WEG, eletrocentros em containers prontos para levar para a obra, para a mineradora em Paraupeba, no Pará, por exemplo. E esses eletrocentros são basicamente painéis elétricos
que até aí não precisaria de climatização, mas dentro desses eletrocentros existem inversores de frequência para motores de grande capacidade, motores de esteira de 3.000 cavalos, 4.000 cavalos. E vocês sabem bem o quanto calor um inversor de frequência dissipa. Imagina um inversor de frequência de motor de 3.000 cavalos. Ele precisa ter um ambiente controlado de temperatura e ele dissipa muito calor. E para climatizar esses eletrocentros são utilizados esse tipo de equipamentos all-mounted, e a TOSE lidera este mercado. A TOSE também fabrica equipamentos aí para salas limpas, centros cirúrgicos, e principalmente ano passado foi revisada a norma de ar-condicionado para hospitais, que é a NBR 7256, de estabelecimentos assistenciais à saúde, que está exigindo um grau de filtragem muito maior em todos os ambientes hospitalares e clínicas e porventura e nesse tipo. Então nós temos essa linha TEX, que são equipamentos totalmente configuráveis de 2 até 120 TRs de capacidade, que a gente faz exatamente conforme o projetista projetou. Pode ter toda a bateria de filtragem, pode ter reaquecimento, umidificação, pode ser um equipamento para recuperação de calor com roda entálpica ou cubo entálpico, aquilo que quiser desenhar nesse equipamento, a TOSE faz ele tanto de expansão indireta com serpentina de água gelada, como também com serpentina de expansão direta com a sua respectiva unidade condensadora. Ainda dentro da linha hospitalar, nós temos aqui os fancoletes hospitalares de 1, 2 e 3 TRs de filtragem, para atender também a 7256, que normalmente você vai trabalhar aí com um G4, um F8 e um H13, que é o filtro EPA, né? E também a gente chama de fancolete, porque é o termo de mercado, mas também a gente fabrica esse equipamento também de expansão direta com serpentina a gás e a unidade condensadora. Pode ser de água gelada ou de expansão direta. Quando começou a pandemia aqui em 2020, nós inicializamos a fabricação desses equipamentos, que são caixas de ventilação e filtração, com um filtro grosso mais um filtro EPA, né, um ISO H35, que a ideia é você tanto poder utilizar ele para recircular o ar do ambiente e reduzir a carga viral, como você pode utilizar ele, repara aqui neste modelo aqui que tem um colarinho, você pode colocar ele num quarto e por ducha desse colarinho, um duto flexível, faz um furo numa janela e você vai expurgar o ar para criar pressão negativa, conforme a norma pede que o quarto de isolamento de doenças infecciosas por aerosóis estejam com pressão negativa. Só que com a garantia de que aquele ar que está sendo expurgado, ele foi filtrado para reter o vírus, para reduzir a chance de contaminação por cruzamento, por uma tomada de ar externo que poderia captar esse ar não tratado e reintroduzir então o vírus para dentro do ambiente hospitalar. A TOSE, quando foi vendida em 1996 para a Carrier, a Tropical Equipamentos, ela fez um acordo com a própria Carrier de fornecimento de serpentinas para a Carrier. Então, com isso, um dinheiro até da venda, o seu TOSE foi peitrar e trouxe o que existia de mais moderno em maquinário de fabricação de serpentinas. Então, nós fabricamos nossas próprias serpentinas e também temos condição de atender o mercado de reposição de serpentinas, até de projetos de, por exemplo, estou fazendo um estudo num fancol de alvenaria de um shopping no Rio de Janeiro, ou mesmo serpentina de chillers de outras marcas ou de fancóis de outras marcas. Nós temos condição de atender esse mercado com uma vantagem que hoje as grandes empresas multinacionais estão pedindo de 90 a 120 dias para fornecer uma serpentina de reposição. A TOSE, uma vez aprovado o projeto técnico da serpentina, ela é capaz de entregar uma serpentina em 15 dias. Então, para quem está nesse mercado de reposição, de manutenção, sabe a diferença que isso pode fazer no tempo de atendimento para o cliente. Há mais de 10 anos, a TOSE representa uma empresa americana chamada Multistack. Essa empresa americana ela é líder mundial na fabricação de chillers modulares, que são para facilitar retrofits e substituições e de chillers em locais de difícil acesso. Ela é precursora na utilização dos chillers com este compressor, que é o compressor centrífugo
com mancal magnético, isento de óleo, compressor turbocore, e a TOSE foi a primeira empresa a trazer esta tecnologia para o Brasil, isso já na Febrava de 2009, nós estávamos expondo Schiller com esta tecnologia. E com essa tecnologia, a Multistack também está liderando o mercado americano de recuperação de calor, e foi baseado na nossa troca de experiências da Multistack com a TOSE, que a gente está trazendo também aquilo que é o tema desta apresentação. Como eu comentei, no ano 2000, ainda sob a vigência da exclusividade com a Carrier, a TOSE lançou a linha Jellyfish de bombas de calor. Começou com bombas de calor aí para aquecimento de água de piscina e depois partiu aí também para aquecimento de água de banho. E é em cima desta linha, desta divisão Jellyfish, que é o tema então desta apresentação. Então gostaria de lembrar como é que é o funcionamento de uma bomba de calor. Uma bomba de calor tem o ciclo frigorífico igual ao ciclo frigorífico de um ar-condicionado. O ciclo frigorífico nós temos o compressor, o evaporador, o condensador e o dispositivo de expansão. O evaporador é a parte fria, é aquele que está absorvendo o calor do ambiente ou de um processo. O condensador é a parte quente, é aquele que rejeita calor. No caso da bomba de calor a ar, a serpentina é o evaporador. Ela vai absorver o calor do ar externo, e o calor rejeitado pelo condensador é a soma do calor absorvido com a potência do compressor, é o que você rejeita. Então, qual é a grande vantagem de uma bomba de calor? É que para cada quilowatt de energia elétrica que você fornece para o compressor, você tem de 3 a 9 quilowatts de rejeição de calor pelo condensador, e esse calor é que vai fazer o aquecimento da água. Então, você tem um fator multiplicador da sua energia, você multiplica essa sua energia. Então, isso dá um rendimento muito grande. É muito mais interessante fazer qualquer processo de aquecimento com uma bomba de calor. E o que nós estamos propondo agora? O lançamento já a partir do ano passado são as bombas de calor com evaporação à água, gelada ou de condensação. Ou seja, eu vou estar substituindo a serpentina de uma bomba de calor a ar tradicional por um trocador de calor gás-água, e agora eu vou absorver calor da água e não vou mais absorver então o calor do ar. O que está errado aqui então com esta figura? Imagina que eu tenho um hospital, aqui eu represento aqui a cruzinha no hospital, mas poderia ser um hotel como esse. O que faz o sistema de ar-condicionado? O sistema de ar-condicionado, ele absorve o calor dos ambientes, ele vai rejeitar esse calor para o ambiente externo. Ou seja, calor é uma forma de energia. Eu estou tirando energia do ambiente interno e jogando energia para o ambiente externo. Ou seja, ar-condicionado é um grande jogador de energia fora. Então não basta a gente procurar equipamentos de ar-condicionado cada vez mais eficientes. É muito importante a gente ver se tem condição de aproveitar essa energia que a gente está jogando fora. E a forma é essa, imagina aqui, eu absorvi o calor, eu tenho um chiller, condensação à água, a torre está jogando calor para fora. Não faz sentido, se eu estou jogando calor para fora pelo sistema de ar-condicionado, usar uma outra fonte de energia para jogar de volta calor lá para dentro para aquecer a água. Vamos aproveitar o calor que é jogado fora pelo sistema de ar-condicionado para fazer esse aquecimento de água. Essa é a proposta, porque senão eu estou jogando dinheiro fora. Existem diversas matérias da ASHE falando sobre recuperação de calor, e vocês já devem ter ouvido falar também de chillers com recuperação de calor, só que até hoje a recuperação de calor não foi muito bem trabalhada por conta das deficiências operacionais dos chillers com recuperação de calor, que essa proposta vai procurar mitigar essas deficiências. E agora, muito importante, esse slide é um slide novo, acrescentei porque saiu essa reportagem semana passada, eu vi ela no LinkedIn, e mostra o que está acontecendo no mundo. A Holanda está impondo o fim do aquecimento por gases sistemas fósseis, e a partir de 2026, sendo mandatório o uso de bombas de calor, heat pumps, bombas de calor. Então repare aqui essa matéria já sobre isso. A Alemanha está na mesma linha aqui, ó. Germany to mandate at least hybrid heat pumps as early as
2024, ou seja, a partir na Alemanha já está até mais adiantado, a partir de 2024. Então, esta é uma tendência mundial de se fazer aquecimento através de bombas de calor, porque é o processo mais eficiente que existe, mais sustentável. Como que você pode recuperar calor de um sistema de ar-condicionado, de um sistema de refrigeração? Você pode fazer pré-aquecimento de água, aquecimento para calefação, reaquecimento para controle de umidade, uso doméstico seria água sanitária para banho, aquecimento de piscinas, ou também em processos industriais a gente pode recuperar calor. A Standard 90.1 da ASHA é a Standard de Eficiência Energética, ela é baseline para a certificação LEED dos empreendimentos. Ela já fala que hotéis, hospitais e processos industriais que tenham essa simultaneidade de demanda de frio e calor, que façam recuperação de calor. Agora, como eu mencionei antes, não basta procurar eficiência, a gente tem que procurar recuperar calor, só que para a gente fazer um projeto nesse sentido, nós temos que ver como é que se comporta tanto a demanda de frio ao longo de um ano, como a demanda de calor, para ver como aproveitar, até que ponto eu consigo aproveitar. O que nós temos visto é que na demanda de água quente para banho em hotéis e hospitais, a fração de água quente é uma fração muito baixa comparada com a fração de ar-condicionado, de tal forma que não falta calor rejeitado pelo sistema de ar-condicionado para ser aproveitado para fazer o aquecimento de água para banho. E aí é que vem o novo conceito. Por que o tema desta palestra é um novo conceito em recuperação de calor? Porque recuperação de calor não é uma coisa nova, é uma coisa que já se fala há mais de 50 anos. O novo conceito está na forma de aplicação e que ela mitiga os problemas dos chillers com recuperação de calor. Então aqui eu tenho a minha demanda de água gelada, os meus fan coils que estão absorvendo o calor dos ambientes, rejeita esse calor para a água, que vai para a central de água gelada e volta a resfriar, e aqui eu tenho um processo do ar-condicionado. Por outro lado, eu tenho os meus reservatórios de água quente, que à medida que as pessoas estão tomando banho e consumindo aquela água, eu estou repondo com uma água que vem numa temperatura muito mais baixa e que vai derrubar a temperatura desse reservatório. Então eu tenho que recircular essa água por um processo de aquecimento para fazer a manutenção da temperatura deste reservatório. O que normalmente é feito? Se trabalha com uma bateria de aquecedores a gás de passagem, uma bomba para promover essa circulação de água, para fazer a manutenção dessa temperatura. Qual é o processo proposto? É isto aqui, é a bomba de calor. Como eu falei, ele é um ciclo frigorífico. Eu tenho compressor, evaporador, condensador. Eu não representei aqui, mas tenho dispositivo de expansão para fechar o ciclo frigorífico. Quem rejeita calor no processo frigorífico é o condensador. Então, o condensador eu vou ligar no reservatório de água quente com uma bomba, fazendo a recirculação de água do reservatório exatamente como eu faço com o aquecedor a gás. Mantém-se a mesma coisa, eu vou ter ele em paralelo. A grande sacada está agora. É como que eu vou absorver o calor para transferir esse calor via ciclo frigorífico para o condensador. Como que eu vou absorver o calor no evaporador. E esta é a proposta. Você pega a linha de retorno de água gelada dos fan coils para a central de água gelada, faz uma picagem, como eu tinha falado, que a proporção é de 10 a 20%, da demanda de água gelada e a demanda de calor. Aqui, hipoteticamente, eu representei com 20% da vazão, eu passo pelo evaporador do equipamento e devolvo na própria linha de retorno para a central de água gelada. Se eu fizer a conta da média ponderada de 80% a 12 graus com 20% a 7, que eu baixei a temperatura aqui de 12 para 7, o que acontece? Essa água gelada, em vez de voltar a 12, ela volta a 11. Qual que é a grande sacada desse conceito de recuperação de calor? Em primeiro lugar, o chiller com recuperação de calor, ele funciona muito bem enquanto você está pré-aquecendo a água de reposição. Ele não funciona para fazer a recirculação da água do reservatório, porque ele não consegue atingir a temperatura da água do reservatório. Ele pode até esfriar a água, porque ele está condensando numa temperatura mais baixa do reservatório. Outra questão.
Quando ele consegue atingir uma temperatura mais alta é quando ele está plena carga. E quando você precisa, quando você está no inverno em carga parcial, é que você precisa mais calor. Quer dizer, ele não faz aquilo que a gente precisa na hora que a gente precisa. Aqui não, eu tenho dois equipamentos operando de forma independente e autônoma, em forma harmônica, cada um cumpre o seu papel. O set point do chiller é a temperatura de água gelada, ele está mantendo a temperatura de água gelada. O set point da bomba de calor é a temperatura do reservatório, ele vai manter a temperatura do reservatório. Eu não preciso ter nenhuma automação interligando o chiller com a bomba de calor, a ligação é meramente hidráulica. Só que cada vez que o compressor entra em funcionamento para produzir água quente, ele rejeita a água gelada para o central de água gelada. Qual é o resultado disso? O chiller vai diminuir de capacidade e, consequentemente, o consumo de energia, porque está numa capacidade menor. O chiller não sabe que eu estou produzindo água gelada no lugar dele. Para o chiller é a mesma coisa como se os fancóis tivessem diminuído a demanda de água gelada. Então, isso trabalha de forma muito mais eficiente. Uma outra característica importante aqui desta solução, nem sempre você tem a sua central de água quente próxima da sua central de água gelada. Aqui eu não preciso, eu só preciso que a tubulação de água gelada esteja próxima da minha central de água quente. Eu vou fazer uma picagem na tubulação, não importa que a central de água gelada esteja a 2 km de distância, ou se for verticalizada, uma estiver na cobertura e outra no subsolo. Se a tubulação de água gelada estiver passando por perto, eu faço essa picagem e faço essa instalação. Vou dar uma pausa aqui. Deu para entender esse conceito? Que esse é o principal slide aqui da apresentação, é o conceito, onde está o novo conceito de recuperação de calor. Porque aqui agora, a partir de agora, a gente vai falar do produto. O produto é um produto que nós decidimos fazer, a Multistack tem uma linha de todas as capacidades, a TOSE decidiu fabricar no Brasil para iniciar esse conceito, trazer esse conceito para o mercado brasileiro, com um produto de modular, de pequena capacidade, ele tem o tamanho de uma mesa de escritório, ele vai ter aqui 1,10 m aqui, de comprimento por 80 por 90 de altura, ou seja, uma mesinha de escritório. Ele vem com um CLP similar a de um chiller, que você vai ter todos os parâmetros, revistos eventos, a mesma CLP que nós usamos nas máquinas de precisão e usamos nos nossos chillers. Você pode, inclusive, empilhar dois equipamentos para dobrar a capacidade usando a mesma área de piso, então te dá mais uso de espaço, melhoria no uso de espaço. E esse equipamento vai ter as seguintes características. Eu consigo entrar com água gelada num reservatório a 50 graus e devolvê-la a 55, com uma capacidade de aquecimento de 57,7 kW, ao mesmo tempo que eu rejeito 41 kW de água gelada, que dá mais ou menos 11,67 TR. Isso consumindo 18 kW, 17,9. O resultado é que eu tenho um COP de refrigeração de 2,29, um COP de aquecimento de 3,22. Como eu aproveito os dois lados do ciclo frigorífico, eu posso somar esses dois COPs e falar que na simultaneidade eu tenho um COP de 5,5. O que isso quer dizer? Quer dizer que para cada quilowatt de energia, eu estou multiplicando por 5,5 a troca de calor. Eu estou produzindo 2,2 kW de frio e 3,2 kW ali de calor. 2,3 e 3,2. Como resultado, agora vamos para a parte financeira da coisa, que é aquilo que os clientes querem entender. Qual é a vantagem desse processo? Aqui eu estou usando tarifas médias Brasil. Cada lugar que eu fizer uma entrega, já fiz em Cuiabá, Curitiba, agora estamos aqui em Goiânia, amanhã em Anápolis, cada um vai ter as suas tarifas. Mas vamos pensar em tarifas médias. Vamos falar que num quilowatt-hora aí de 60 centavos, um metro cúbico de gás natural a 4,32 e 1 quilo de GLP na faixa de R$7. Só que cada uma das fontes de energia tem um poder calorífico diferente. O quilowatt tem 860 kcal de poder calorífico, o metro cúbico do gás natural 9.400 e o quilo do GLP 11.500. Se eu faço uma regra de 3 aqui, eu jogo tudo para a mesma base, e aqui aparentemente vocês vão dizer que o gás está com 1 kWh mais barato do que a energia elétrica. Só que agora nós temos que ir para a tabela de baixo.
Quando eu uso resistência elétrica, cada quilowatt de energia que eu forneço me dá 1 kW de calor. Na bomba de calor não, porque ela tem aquele fator multiplicador. Se eu uso uma bomba de calor a ar, o COP de aquecimento dela varia ao longo do ano dependendo da temperatura externa. Quando está mais quente, ela está mais eficiente, quando está mais frio, está menos. Na média anual, eu tenho um COP de aquecimento de 3,14. Se o meu fator de multiplicador da energia é 3,14, eu tenho que dividir o meu custo do meu quilowatt elétrico por 3,14 para chegar no custo do meu quilowatt térmico. Então, quando eu faço essa conta, 60 centavos dividido por 3,14 já caiu para 19 centavos o custo do quilowatt térmico. Agora, nesta bomba de calor, eu estou aproveitando os dois lados do ciclo frigorífico. Na bomba de calor a ar, eu estou jogando um ar frio fora, não estou aproveitando essa parte da refrigeração. Então, aqui eu tenho que dividir os 60 centavos pelo COP de aquecimento, 3,22, mas ainda tem que subtrair deste valor qual seria o gasto de energia do chiller para produzir água gelada que eu estou produzindo no lugar dele. Porque ele vai diminuir o seu consumo de energia. Quando eu faço essa conta, como era de se esperar, porque eu estou aproveitando os dois lados do ciclo frigorífico, isso cai mais ou menos pela metade. Eu fico aqui com menos de 10 centavos o custo do quilowatt térmico. É lógico que para fazer essa conta eu tenho que estimar a eficiência do meu chiller. Se o meu chiller foi muito eficiente, esse número subir, eu vou descontar menos, esse número vai subir. Se o meu chiller for mais ineficiente, esse número cair, eu vou descontar mais e daí esse número vai cair também. Então, a gente tem que estimar qual é a eficiência do chiller que está na instalação. Já do lado do gás, o que acontece? Essa conta aqui só levou em conta o poder calorífico, mas o aquecedor não tem 100% de eficiência. Se vocês olharem a etiqueta do Inmetro ali do aquecedor, ele vai dizer, a classificação A do Inmetro está com 86%. O que isso quer dizer? Quer dizer que do poder calorífico, 86% efetivamente aqueceu água, 14% foi perdido. Aonde que é perdido os 14%? Pelos gases de exaustão, porque eu estou entrando com ar frio e o gás de exaustão está saindo quente. Então esse calor eu não estou usando para nada, eu estou perdendo 14% do poder calorífico do gás. Então, para chegar no valor do quilowatt térmico do gás, eu tenho que dividir esse valor aqui por 0,86, ou 86 sobre 100, aqui sobe para 45,60 centavos. Então, reparem na diferença do custo do quilowatt térmico desta solução em relação ao gás, a bomba de calor a ar e a resistência elétrica. Isso quer dizer o seguinte, quer dizer que há 20 anos a TOSE tem a divisão Jellyfish vendendo bombas de calor a ar, mostrando que usando bomba de calor a ar para banho, que é a temperatura mais alta, o gasto adicional numa conta de energia elétrica fica em torno de 30 a 40% do que se gastava antes com o gás. Quando eu vou para essa bomba de calor, que eu aproveito os dois lados do ciclo frigorífico, é de se esperar que esse número caia pela metade, que é o que está acontecendo aqui, ó. Então, 0,99 centavos com 45 ou com 70, depende se gás natural ou não, fica de 15 a 20%. Então imagina que você tenha aqui um hotel, um hospital que esteja gastando 10 mil reais por mês de gás, ele vai deixar de gastar 10 mil reais por mês de gás e vai passar a consumir 4 mil reais de energia elétrica. Mais ou menos essa conta. Se for ar, se for a água, ele vai gastar em torno de 1.500 a 2.000 reais de adicional na conta de energia elétrica para tirar 10 mil reais de gás. Isso nós estamos falando de banho, que é temperatura de piscina, de alta de água, 55 graus. Se eu falar num processo industrial, num processo de desumidificação, a gente está lançando também um modelo com compressor inverter, e repare que conforme eu diminuo a temperatura da água de 55 para 35 graus, eu saio de um COP de simultaneidade de 5,5 para 8,7. Ou seja, você diminuiu a diferença entre a temperatura de evaporação e a temperatura de condensação, o compressor fica mais eficiente e gasta menos energia. E isso se mostra aqui no COP.
Então aquele fator multiplicador de 5,5 salta para mais de 8, trabalhando aqui com 35 graus. A mesma coisa vai acontecer no aquecimento de piscina. Então, dependendo da temperatura que você quiser manter na piscina, também este COP vai estar aumentado e o fator multiplicador é muito maior. De tal forma que se eu fizer a mesma coisa, eu preciso inverter esses slides. Deixa eu primeiro passar aqui. Se eu fizer a mesma coisa que eu fiz antes, aqui do outro caso para banho, repare que a tabela de cima é a mesma, as mesmas tarifas, os mesmos poder caloríficos, mas agora subiu o COP. Este número aqui mudou, 4,5 e 5,2. O resultado é que a bomba de calor a ar saltou o quilowatt térmico caiu de 19 centavos para 13 e a água caiu para menos de 1 centavo. Por que isso? Porque simplesmente a piscina ela passou a ser a torre. Em vez de eu jogar o calor para fora por uma torre ou pela serpentina do sistema de ar-condicionado, esse calor para fora eu estou jogando na mesma eficiência para a piscina. Ou seja, o aquecimento da piscina ficou gratuito. Está custando menos de 1 centavo aqui para aquecer a piscina. No caso da piscina, a instalação, o que a gente recomenda é ter um trocador intermediário de placas de titânio para aguentar o tratamento químico da piscina e poupar o trocador do próprio equipamento. Então ficaria aí com um circuito primário, um circuito secundário e com um trocador de calor que eu possa desmontar, fazer limpeza, tudo isso. Então muda só um pouquinho a questão da instalação. E se eu levar agora essa conta para a piscina, a bomba de calor a ar ela já representava uma economia que você ia gastar em torno de 20% a 30% do que gastaria com gás para esquentar a piscina com bomba de calor a ar. No caso da água, você tem uma economia de 96% em relação à bomba de calor a ar, porque simplesmente ficou quase que de graça fazer o aquecimento da piscina. E aqui é um exemplo de piscina, de um estudo que nós fizemos para um hotel, aí um resort na Bahia, que o sistema de aquecimento é a gás, ele ficou desligado durante a pandemia, agora os caras não querem ligar de jeito nenhum, porque a conta de gás está um absurdo para aquecer a piscina. Nosso consultor de água quente fez a conta aqui, ao longo de um ano, quanto custaria para manter a piscina aquecida. Com o sistema a gás, você teria aqui 1.376.000 por ano para aquecer a piscina. Se você trabalhar com a bomba de calor, ela vai consumir 200 e poucos mil reais aqui de energia elétrica, mas ao mesmo tempo ela vai poupar 227 mil reais de energia elétrica do chiller, porque ela está produzindo água gelada. De forma que o custo líquido, subtraindo este valor desse valor, ficou em 62 mil reais por ano contra 1.300.000. Ou seja, você economiza mais de 1.300.000 reais por ano. E para vocês terem uma ideia de equipamento aqui, eu gastaria 640 mil reais para fazer este processo de aquecimento. Então, eu tenho mais slides aqui dos produtos da Multistack e tudo isso, mas já me levantaram a placa de 5 minutos, então eu queria fazer uma pausa para saber de perguntas de vocês, se vocês têm alguma dúvida, o que eu posso estar ajudando aí para esclarecer melhor este novo conceito de aquecimento de água. Holdouts. Tudo esclarecido? Então aqui está aqui meu contato. Obrigado aí pela presença de vocês. Espero que tenham gostado. Aqui no site no stand da TOSE, vocês já receberam aí o catálogo geral de produtos da TOSE e também o catálogo específico deste equipamento, da solução desse equipamento. Nós nos colocamos à disposição aí para fazer estudos para hotéis, hospitais, para os clientes de vocês, agendar reunião com clientes de vocês e poder apresentar essa solução para os clientes de vocês. Fluido refrigerante. Aqui nós estamos trabalhando com 410. Aqui tem duas coisas, tá? O primeiro protótipo nós fizemos com 134, que com 134 eu conseguiria chegar numa temperatura de água mais alta. Só que depois a gente resolveu migrar para um 410. Por quê? Porque a gente já vende a bomba de calor a ar
nós temos o modelo Hot 55 e o Hot 70. Um é para 55 graus, outro para 70. E 90% das nossas vendas é 55 graus. Não chega a 10% a venda dos 70 graus. Para eu chegar a 70 graus, eu tenho que ir para o 134. 410 não dá para chegar lá nos 70 graus. Só que o 410 ele tem 40% mais de rendimento volumétrico. E o que isso quer dizer? Quer dizer que com praticamente o mesmo tamanho de compressora tem 40% mais de capacidade. E ainda você ainda ganha capacidade porque você diminuiu a temperatura de 65 para 55, o resultado é que a gente conseguiu fazer um equipamento com uma capacidade uns 50% maior pelo mesmo preço que faria com 134. Então a gente decidiu trabalhar com 410. Se houver necessidade de água até 75 graus, nós temos à disposição os equipamentos da Multistack, já com 134, que eles conseguem atingir até 75 graus e que a gente comercializa com exclusividade no Brasil. Então, se algum processo industrial, alguma coisa, ou uma demanda muito grande, que teria que colocar 10 bombas, alguma coisa assim, daí a gente já parte para o equipamento da Multistack já dimensionado para aquilo. Mas de uma forma geral, o que a gente tem visto é o seguinte: esse tamanho de bomba, fazendo aquela conta de padeiro, que seria o equivalente aos 20 metros quadrados por TR, a conta de padeiro de água quente é de mais ou menos uma bomba de calor dessa para cada 100 apartamentos, desde que você tenha 5.000 litros de água armazenada. Por quê? Porque quando a gente fala em água quente é um pouco diferente de água gelada. Água gelada a gente só vai ver termoacumulação ali num shopping center, alguma coisa assim. Na água quente você sempre tem termoacumulação. Por quê? Porque você tem picos de demanda de água quente muito grandes de manhã cedo e no final da tarde, e depois fica ocioso o dia inteiro. Então é preferível você armazenar água quente e produzir, ou usar a máquina produzindo ao longo do dia inteiro e não uma potência instalada grande. Então esse é o princípio de projeto de água quente. A bomba de calor ficaria mais ou menos no meio termo entre um sistema solar e um sistema a gás. O sistema a gás ele tem muita potência, é muito barato, então você precisa de pouco reservatório. Já o sistema solar ele tem pouca potência, então, e ele tem que trabalhar o dia inteiro esquentando, então você tem que ter mais reservatório, e a bomba de calor fica mais ou menos aí no meio termo. Acabou. É que se deixar tem tanta sabedoria aqui dentro que vai ficar o dia inteiro. Mas